Deus, graças e paz, amada igreja do Deus vivo. Mais uma vez estamos aqui para ministrar mais uma palavra do nosso ensino aqui da série Compreendendo as Escrituras. E vamos entender o que Deus quer nos ensinar hoje. Amém? O título desse estudo é Explicações à luz das Escrituras. A palavra de Deus, ela é luz para nós, para nossas vidas. E muitas coisas a gente não compreende no natural, mas pela palavra de Deus, pela intervenção do Espírito Santo, nós podemos sim compreender a sua palavra. Amém? Eu quero compartilhar 3 perguntas que as pessoas constantemente me fazem nas ruas onde eu estou, no meu trabalho, né? E a primeira dessas perguntas, né? Alguém já chegou para mim e falou assim: uma pessoa pode perder a sua salvação? Não, irmãos. Uma vez salvo, ele será salvo, né? A salvação é um presente de Deus e não uma conquista humana, né? A salvação é uma dádiva de Deus, que Deus dá e não toma de volta, né? Uma vez salvo, ele será para sempre salvo, né? E a salvação é vida eterna, para sempre. A salvação, ela é garantida por Deus. Ele é quem nos dá e é Ele quem garante a nossa salvação, né? Mas se uma pessoa vive na prática do pecado, né, usando a desculpa de que só porque ele confessou a Jesus um dia como Senhor e Salvador, e ele pode fazer o que ele quiser, que não vai perder mais a sua salvação. Então, irmãos, essa pessoa, ela não entendeu nada do que diz, do que a Bíblia fala a respeito desse assunto, né? A nossa salvação, ela é pela graça. O confessar a Cristo como Senhor e Salvador e Filho de Deus, isso é o que nos garante, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, nós percebemos que a salvação, ela não é adquirida pelos nossos esforços, né? Pelos nossos próprios méritos, mas sim pela graça de Jesus na cruz. Ali quando ele derramou o seu sangue para nos lavar do pecado. Uma pessoa salva pode até pecar, né? Porque a Bíblia diz que o pecado de perto nos assedia. O pecado é muito sutil, irmãos. Então, à medida em que nós damos lugar ao pecado, então ele vai invadir as nossas vidas, né? Então essa pessoa que vive na prática do pecado, ela não nasceu de novo, né? Então ela ainda não adquiriu a sua salvação. Porque uma pessoa que entra em contato direto, um contato pessoal com Jesus, né, encontra Jesus no caminho, então essa pessoa, a sua vida ela é transformada, né? Ela é nova criatura. Então ela passa a viver segundo ao governo do Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. Então essa pessoa, ela não vai perder a sua salvação, porque ela
adquiriu a salvação, o Senhor já garantiu ali na cruz a sua salvação. Então, ela, se de fato e de verdade ela recebeu essa salvação, então ela não vai perder mais essa salvação. Se é dentro dela tem essa certeza, existe essa certeza de que o Senhor a transformou, de que o Senhor mudou a realidade da sua vida, então essa salvação ela vai impregnar, ela vai fluir de dentro para fora. Não, é algo que não se perde, porque Deus, ele dá, e não é um Deus que ele toma de volta, né? Aquilo que ele dá, uma vez ungido, por exemplo, vai ser sempre ungido. É diferente da salvação, porque tem pessoas que já foram ungidos, né? Ungido por Deus, porém ele trilhou caminhos tortuosos, não quis vivenciar a bondade de Deus na terra. A salvação, ela, uma vez adquirida, a pessoa não perde, porque o salvo, a pessoa que é salvo, às vezes a gente olha para alguém que foi salvo, alcançado pelo Senhor, então essa pessoa ela vai passar a viver em santidade. Uma pessoa salva, ela pode pecar, sim, né? Porque ainda somos carne, não somos 100% espírito, porém, o pecado, ele, como eu já falei, ele é sutil, é muito... Quando você menos espera, você já se envolveu. Mas o pecado na vida da pessoa que é salva, tem que ser um acidente, né? Eu pequei, mas eu vou reconhecer o meu pecado, né? Eu vou sentir dor pelo aquele pecado e vou me arrepender e não vou cometer mais esse pecado. Isso é viver em santidade. É uma das evidências da pessoa que é salva. A pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus, foi salva desse mundo, então ela vai passar a viver uma vida de santidade em Cristo. Amém? A Bíblia diz que o pecado de perto nos assedia, mas cabe a mim dar ou não lugar a esse pecado, né? Se eu me manter vigilante, se você se manter vigilante para não cair nas armadilhas de Satanás, então o Espírito ele vai te ajudar nessa fraqueza. Pode ser a fraqueza que for na sua vida, o Espírito ele vai te ajudar a passar por qualquer tentação que você estiver enfrentando nessa terra. Deus nos salva do pecado e não... Ele nos salva... Deus nos salva do pecado e não no pecado. Amém? Deus nos salva para viver uma vida de santidade e irrepreensível, né? Então, assim, Deus me salva do pecado e não no pecado, porque tem pessoas que vivem assim: mas é porque eu sou carne ainda, é porque eu não sou 100% espírito ainda, eu vou pecar, e continua na prática do pecado. Peca, não se arrepende, né, e continua pecando, porque uma vez que você se arrepende, porque uma das evidências também da salvação é o arrependimento. O salvo, sempre que ele erra, sempre que ele peca, ele se arrepende, porque o Espírito o comunica na hora. Ele vai dizer: filho, você pecou. Amém? Essa é a nossa diferença daquele que é salvo e de quem não é salvo. O ímpio ele não se arrepende, ele sente prazer no pecado, ele vive na prática do pecado, né? Então, a salvação, uma vez que alguém adquire a salvação em Cristo Jesus, então essa pessoa ele vai
ter uma nova vida, ele não vai mais se aproximar de coisas que o afastam de Deus, ele vai procurar ter novas amizades, as amizades dele vai ser dentro da congregação com os irmãos, né? Ele vai procurar se envolver com a obra de Deus, porque assim, tem muitas pessoas dentro da congregação envolvida ali com a igreja, mas ainda não nasceram de novo, eles não se tornaram igreja, não foram salvos, né? Aí muitas vezes alguém diz assim, mas fulano estava na congregação, ou está fora da presença de Deus. Ele, não é que essa pessoa, ele perdeu a salvação. Na verdade, ele nunca foi salvo. Amém? Essa é uma das... a pessoa que nunca foi salvo, ele mente, ele levanta falso, ele arruma contendas, né? Ele não teve sua natureza transformada. É por isso que muitos caminham por um tempo junto com a igreja e depois saem. Aí muitas pessoas têm o hábito de dizer, a pessoa desviou. Não é que ela desviou, não é que ela deixou de ser salva, ela apenas ainda não tinha sido salva. Amém? É importante nós compreendermos essas coisas, sabe? Para não, às vezes, até, pensarmos que de uma forma e não é de outra. Amém? Uma das evidências de que alguém foi salvo é que ela viva em santidade, né? Sempre buscando uma forma de se aproximar mais de Deus, buscando se santificar cada vez mais, né? Ela tem um novo palavreado, sabe? A vida dela é nítida a transformação quando você olha para alguém que de fato ela foi salva. Amém? Aquele que vive de qualquer maneira é porque ele, na verdade, ele nunca foi salvo, né? E nunca nasceu de novo em Cristo Jesus. Como pode alguém ainda não ter ganhado algo e perder, né? Se ela não tinha ganhado a salvação ainda, se ela não tinha recebido a salvação ainda, como é que ela vai perder algo que ela não tinha, né? Então não faz sentido. A manifestação da salvação na vida de uma pessoa é santidade, é honra, essa pessoa ela valoriza a vida, né? Essa pessoa ama a palavra de Deus, essa pessoa ama a obra de Deus, né? Ela ama os seus irmãos, a pessoa salva, ela ama estar junto, em comunhão com a igreja corporativa, sabe? Essas são algumas evidências da pessoa que é salva. Então, a salvação, ela muda totalmente a vida de uma pessoa, né? Aqui em Hebreus, no capítulo 5, versículo 9, diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, todo aquele que obedece a Jesus também é uma evidência da salvação. A obediência a Deus é uma evidência da salvação de uma pessoa que foi salva, né? Tem gente que pensa que pode fingir para Deus, né? Ele pode até enganar a mim, enganar o seu pastor, porém a Deus ninguém engana. Então, às vezes, a pessoa permanece por algum tempo na congregação, mas logo ela mesmo sai, né, da presença de Deus.
Porque tem pessoas que se aproximam de Deus não por quem Ele é, mas para receber alguma coisa. Amém? Glória a Deus. A terceira pergunta, a segunda pergunta que vira e mexe alguém me pergunta, é verdade que o inferno é aqui? Oh, meu Deus, se o inferno fosse aqui, o inferno era bom demais, né? Porque viver não é ruim, né? Por mais que alguém leve uma vida ruim aqui na terra, não chegará nem aos pés do inferno. Amém? O inferno é uma realidade tão real quanto as coisas que podemos ver nesta terra. O que os nossos olhos naturais podem ver. O inferno não é apenas um ditado popular e muitos fazem de tudo para apagar as chamas do inferno. Muitas pessoas dizem, o inferno é aqui mesmo, o inferno não existe, né? Tem gente que nem crê no inferno, né? Então, eles fazem de tudo para dizer que isso é coisa da cabeça dos pastores, dos líderes da igreja, para trazer terror, né, pavor na vida daquelas pessoas que são ainda inconstantes na presença de Deus. Então, muitas pessoas dizem isso, né? Outros dizem que o inferno é a invenção da igreja, né? De colocar, de fazer essa colocação dentro da igreja para trazer medo sobre as pessoas. Outros dizem que quando alguém morre, vai para o purgatório e ali fica purgando por algum tempo, depois é salvo. São uma série de coisas que as pessoas inventam para esconder o inferno, na verdade, né? Quem mais falou do inferno foi o Senhor Jesus, né? Ele foi uma pessoa que mais falou do inferno, porque o inferno é uma realidade, irmão. E eu posso te garantir que o inferno não é aqui. Amém? O inferno não pode ser aqui, né? A Bíblia diz que lá só tem choro, pranto, ranger de dentes, muito sofrimento. Aqui não, irmãos. Aqui na terra tem também essas coisas, sofrimento, tem choro, né? Tem catástrofes que acontecem e ceifa a vida de muitas pessoas. Mas aqui também na terra tem muitas coisas boas, irmãos. A igreja se encontra aqui na terra ainda, né? Nós ainda temos amigos verdadeiros, tem pessoas que amam o seu próximo, né? A gente precisa ir muito longe para olhar uma paisagem e conseguir ver Deus ali naquela paisagem, né? Então, o inferno não é aqui, eu posso te garantir isso, que não é, né? E porque uma vez lá, não pode tornar de lá novamente, né? Então, não queira conhecer o inferno. E o inferno não é aqui na terra. Amém? A Bíblia diz que a terra é os cabelos dos pés do Senhor e muitas coisas boas ainda acontecem aqui na terra. Na graça de Deus está sobre a terra, né? O amor de Deus, a mão de Deus está nos guardando. Então, irmãos, o inferno é sem chance de ser aqui. Amém? E afinal de contas, onde fica o inferno? O inferno fica ao final de toda uma vida sem Jesus. Aí sim, ali está o inferno. Amém? A Bíblia nos garante isso e nos traz a luz quanto a essa realidade. Amém? E a terceira pergunta, né? E a mais complexa, sabe? Muitas pessoas entram em conflitos por conta dessa pergunta, né? Uma pergunta que constantemente alguém me faz. A terceira pergunta é o dízimo não é da lei? Né? A pessoa uma vez fala, o dízimo não é da lei? O dízimo é da lei e também da graça, né? Na verdade, se nós olharmos para a Bíblia, desde o início ao fim,
a Bíblia fala de dízimo, né? Nós vamos ver isso aqui no decorrer da ministração. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor, o teu Deus, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão e de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Essa passagem está na velha aliança, na lei, né? Então, irmãos, nos nossos dias, muitos usam de desculpa para não dizimar por causa de muitos desvios de recursos da igreja por líderes, né, pastores, várias lideranças por aí, né? A gente vê os relatos aí na televisão. Muitos dizem que não são dizimistas porque é da lei e essa prática foi abolida na cruz. E isso não é verdade, né, irmão? A gente sabe, Jesus disse que veio para complementar a lei, para completar a lei. Ele não veio para tirar nada da lei. Ele apenas acrescentou aquilo que estava faltando, né? Mas aqueles que atribuem o dízimo à lei cerimonial comete um grave erro, irmão. Sabe por quê? Porque a prática do dízimo precede a lei que foi aplicada por Moisés. Amém? Sendo que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque há 400 anos antes, né, da lei. Não é interessante? Porque eu não vou dizimar porque o dízimo é da lei. Sendo que Abraão, 400 anos antes da lei, ele já deu o dízimo, né? É uma coisa que não bate, né, com essa desculpa que as pessoas usam. Não sei antes de Jesus voltar se nós vamos alcançar esse grau de fé que está escrito aqui, que era praticado pela igreja primitiva, que está escrito aqui em Atos 2, 44 e 45. Porque ali eles dizem que eles tinham tudo em comum e todos vendiam os seus bens e repartiam entre eles. E não lhes faltava nada. Não sei se antes de Jesus voltar nós vamos viver esse grau de fé na terra, de entregar tudo. Percebe? A palavra dízimo diz que significa 10ª parte, né? A primeira 10ª parte é do Senhor, né? Lá em Atos diz que a igreja, eles tinham tudo em comum e que eles vendiam o que tinham e repartiam entre si, não lhes faltava nada, ou seja, eles entregavam tudo, né? E por que eu vou dizer que é da lei o dízimo? Por isso não dizimo. Se alguém faz isso, está fora, né, da palavra de Deus. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e Jesus ele é da ordem de Melquisedeque, né? Então Jesus ele não aboliu o dízimo, como algumas pessoas dizem, né? Então, não devolver o dízimo para Deus, primeiro, a Malaquias diz que essa pessoa está roubando a Deus. Segundo, estamos fora de um entendimento da palavra de Deus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu espero que os irmãos tenham entendido, né? E que Deus abençoe a sua igreja na terra, em nome de Jesus. Amém.